Coisa boa. Depois de 2 anos, então, retomada de conferência. Sabe, vocês têm um legado nessa igreja aqui. Vocês têm um legado. O paizão falou aí há 10 anos, é verdade. 2011, o Senhor aceitou essa bucha de cuidar de mim. E bucha assim, porque lá na glória tu vai ganhar uma pedra muito bonita na coroa. Aí o Senhor vai falar assim: essa aqui é por causa do Marcelo. Deu trabalho, mas valeu a pena. Obrigado, pastor Domingos, pastora Rosângela, por todo o investimento. São 10 anos. Eu tenho um carinho, uma gratidão, eu e Ana e toda a família Amor e Cuidado, por aquilo que vocês têm investido em nossas vidas. Mas isso tem a ver com um legado que vocês, PIB de Marília, têm de serem referência, não só em Marília, não só no Brasil, mas entre as nações. Sabe, eu quero conversar com vocês hoje, porque eu acredito que essa conferência, ela está marcando uma nova etapa. Essa conferência vem para marcar um novo ciclo. A nossa vida é assim. A nossa vida ela é marcada por várias coisas, vários momentos, desde que você nasceu. Sabe, eu vou falar hoje sobre algumas experiências, sobre alguns personagens, e talvez você se identifique, ou não, mas de uma forma ou de outra, o Espírito de Deus vai te levar a ter uma postura diferente diante da realidade que você vive. E você vai olhar para tudo o que tem acontecido nesses 2 últimos anos com um olhar diferente. A última oportunidade que estive aqui, bati nessa tecla, e eu tenho batido nessa tecla com a minha comunidade quase todo fim de semana. Nós estamos andando, assim como vocês, em fé. Mas você precisa ser seletivo com aquilo que você ouve, porque o que você ouve determina o passo que você dá. Então eu quero convidar você, por favor, a orar comigo mais uma vez. E nós vamos pedir, clamar ao amado Espírito Santo que nos traga a revelação e que os nossos ouvidos estejam sensíveis àquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações. A você, a comunidade online, você que está nos acompanhando, tem uma multidão aí também participando. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, e da mesma forma você vai ser muito tocado e impactado em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, nós cultuamos, ofertamos, oramos, mas eu quero mais uma vez pedir que o Senhor venha de uma forma única, especial, porque nós precisamos daquilo que só o Senhor pode fazer. Por favor, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça, que eu diminua. Queremos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, porque desta forma, ó Deus, a palavra vai produzir uma multiplicação exponencial dentro dos nossos corações. Haja disposição, Senhor, para mudar o que precisa ser mudado, para fazer o que precisa ser feito. É a oração que eu faço com fé em nome de Jesus. E você diz... Aplauda mais uma vez. Quero falar sobre fortalezas. Alguns personagens aqui. Vamos começar. Talvez você se identifique ou não, como eu já disse. Peter. O Peter, ele se assenta na rua, ele encosta a sua cabeça na parede de um prédio, visivelmente abatido, cabisbaixo, e a vontade que ele tem é de bater a cabeça contra a parede daquele prédio. Por quê? Bem, ele acaba de estragar tudo de novo. Todos eventualmente cometemos enganos ao falar, mas o Peter, misericórdia, o Peter faz isso diariamente. Ele solta tantas palavras erradas como uma baleia esguicha água. É impressionante, respingando besteira para todos os lados. Ele sempre machuca alguém, mas nessa noite o Peter ele está arrasado porque ele acaba de machucar o seu melhor amigo. Peter,
e sua língua afiada. Mas eu quero falar também, porque tem um outro personagem aqui, o Joey. O Joey e suas falhas. O pobre rapaz, ele não consegue permanecer em um emprego. E talvez aqui você falou, opa, parece eu fico 1 mês, 2 meses, sou mandado embora, ou eu peço para sair, eu não consigo firmar o pé em nenhum lugar. Pois é o caso do Joey. A sua carreira disputa com as montanhas rochosas, sobe, desce, é impressionante. Um tempo lucrativo, depois dá prejuízo, lucra, perde, e no frigir dos ovos, ele está sempre perdendo no negativo. Tentou suas habilidades como gerente, foi demitido, inclusive acabou preso. Agora ele está lá, sentado numa prisão. É uma história triste, eu sei. Está lá isolado, cabeça assim, longe. O que eu fui fazer? Como é que eu vim parar aqui? Ninguém poderia culpá-lo de sentir-se tão inseguro. Afinal de contas, ele fracassou em todas as oportunidades que teve. Tem o caso de uma mulher muito querida, mas ela não enfrenta problema no trabalho, como o Joey. O problema dela é no casamento, é familiar. O primeiro fracassou, o mesmo aconteceu com o segundo, o terceiro está quase acabando. Ela já sabia o nome até dos filhos do oficial de justiça, quando vinha trazer os papéis para ela assinar o divórcio. Impressionante. E essa mulher aqui, meu Deus, ela vai assim perdendo seus casamentos, como quem perde alguma coisa corriqueira do dia a dia. Impressionante. As pessoas e os seus conhecidos problemas. O Peter sempre fala antes de pensar, o Joey sempre falha quando deveria ter sucesso, e essa mulher que eu acabei de falar, com os seus casamentos fracassados, ela vence tanto no casamento, quanto a tartaruga vence uma corrida com o coelho. Se identificou com algum? Não. Quais são os problemas que você tem? Quais as dificuldades que você enfrenta e que tem consumido a sua vida? Deixa eu dizer algo aqui bem importante. Alguns acabam tendo uma tendência de trapacear, outros são rápidos para duvidar. Eu não sei, ter uma dúvida aqui, outra acolá, faz parte, mas você vende ansiedade. É impressionante. Parece que a ansiedade te consome. E agora, ainda mais com essa pandemia, parece que é o teu sobrenome do meio, ansiedade. Você não consegue superar isso. Todos estão aí lutando contra algum mau hábito, mas você não consegue. A pergunta que eu faço é: onde Satanás tem uma fortaleza na sua vida? Fortaleza significa fortificação, cidadela com muros espessos, portões altos. É como se o diabo reivindicasse uma fraqueza, como sendo dele, na sua vida, e construísse uma trincheira em volta dela. Seu temperamento explosivo, sua autoimagem frágil, seu apetite insaciável, sua falta de confiança. As estações vêm e vão, a pandemia chegou, está indo embora, e essa fortaleza continua aí dentro. A palavra espaço aqui é topós, é como se o diabo reivindicasse um pedacinho. E você constantemente se vê até no altar de Deus. Um dia lá no face a face você se derramou, chorou, declarou, foi liberto. Mas de repente essa fortaleza parece que se erigiu novamente, está ela aí. Quais as fortalezas que o diabo sopra no teu ouvido? Você não vai conseguir. Esse espaço é meu. Você já tentou e fracassou. Fácil criticar o Peter. Fácil falar daquela mulher fracassando no casamento. Quais são as suas fortalezas?
Quais são suas lutas? Não tem nenhuma? Não tem? Você é o perfeito? Cuidado, irmão. Você levantar a mão para o céu na adoração, o anjo te leva embora, porque perfeição assim, meu Deus. Ah, não, você tem. Tem, tá. Então aqui está a grande questão onde eu quero abordar e conversar com vocês. Fortalezas, desafios velhos, difíceis, desanimadores. O que a gente consegue aprender? O que eu posso falar e inspirar seu coração no que diz respeito a vencer e tomar de volta, conquistar estas fortalezas? E eu vou ser muito rápido e objetivo com você hoje à noite. Eu não vou ficar dando volta hoje não. Eu vou ser cirúrgico. Vai ser igual anestesista de dentista. É rapidinho. Já foi. Então se dormir, perdeu. Estamos na pegada? Amém? Aleluia. Davi. Eu sou fã do Davi. Do Davi Jardim também. Mas eu sou... também. Segura, Jamila. Segura. Mas eu sou mais fã do Davi, do rei. É que eu conheço... assim há mais tempo, o rei da Bíblia, o rei Davi. Esse daí me inspira demais. Eu olho para a vida do Davi, e a Bíblia não esconde também as pisadas na bola dele. Por exemplo, ele foi um péssimo pai. Pensa num pai mal acabado. Foi o Davi. Mas o homem, poxa vida, quando ele era confrontado, se arrependia, chorava, tal. Uma coisa que marcava a vida dele era o desejo que ele tinha pela presença de Deus. Diga amém a isso. Tá. Eu quero conversar com vocês sobre a experiência que Davi teve com relação a uma fortaleza que mudou a história não só dele, mas a história de Israel. Foi assim quando ele viu e olhou para Jerusalém. Sabe, quando você e eu pensamos na cidade, nós imaginamos, visualizamos profetas, a gente imagina Jesus andando, a gente lembra também do Império Romano, a gente pensa em tantas coisas quando falamos de Jerusalém, mas Davi, quando olha de uma forma diferente para essa cidade, foi 1000 anos antes, foi em 1000 antes de Cristo. Israel teve 3 capitais oficiais. Começa em Shilo, depois Hebrom, onde Saul estabeleceu o seu reinado, e quando Davi assume o reinado, ele está em Hebrom. Mas ele percebe que falta uma conexão, porque o país é grande e Hebrom não é estratégico, e quando ele olha para Jerusalém, ele fala: uau, tem algo diferente aqui. Esse lugar é o lugar. Só que tinha um problema muito grande. Os jebuseus habitavam lá. Os jebuseus tinham uma fortaleza ali, nesse lugar. E eu vou te falar uma coisa: ninguém mexia com os jebuseus. Porque pense numa fortaleza muito bem estruturada. Havia uma fonte de água dentro, que até hoje essa água brota. Você precisa ir a Israel com o pastor Domingos, comigo, porque nós visitamos esse lugar e ainda tem água jorrando, e água geladinha, é uma coisa de doido. E nessa fortaleza, eles estão seguros, estão num lugar alto, e quem quisesse se aproximar ou invadir, não tinha a menor chance. De cima para baixo, era flecha, era isso, era aquilo, e os inimigos eram exterminados. Os filisteus lutavam com os amalequitas, os amalequitas lutavam contra os hebreus, e os jebuseus dentro da fortaleza: ninguém mexe comigo. Quem tentar se dá mal, e quem tentou se deu mal. Todos que se aventuraram bateram de frente com uma fortaleza. Diga comigo, fortaleza. Todo mundo enxergava muros. Quais as estratégias? As estratégias que todos conseguem imaginar no primeiro momento. Vamos fazer uma escada, vamos fazer aqui um andaime, vamos, vai morrer.
alguns milhares, mas vamos subindo em cima dos corpos para tentar invadir, mas não dava conta. Só que, como é que Davi conquista então? Porque você sabe, irmão, que ele conquistou. Você já conhece. A grande questão é como ele consegue conquistar algo que ninguém havia conseguido. O que Davi tem que os outros não têm? O que Davi fez que ninguém mais fez? Aqui está a chave. Aqui está o pulo do gato. Você se lembra o que eu disse a respeito de Davi? Você se lembra qual foi o ponto mais alto que marca a minha vida com relação à vida de Davi? Foi porque ele matou Golias? Foi porque ele enfrentou urso, leão para defender a ovelha? Foi porque ele um dia enfrentou 100 filisteus só para poder ficar noivo da filha do rei? O que foi que me chama a atenção de Davi que eu te disse agora há pouco? Quem guardou? Apaixonado pela presença. Qual o nome dessa conferência? A paixão que nutre o meu e o seu coração deve ser exatamente a mesma paixão de Davi. A chama da presença do Senhor. Na minha vida, na sua, no casamento. E o fato de você sair de casa numa sexta-feira à noite, estar aqui, para ouvir, receber, ser desafiado, confrontado, porque de repente, já no primeiro dia, eu queria chapar o coco. Aí de repente vem um pastor falar de Fortaleza, apontando o dedo para mim, que eu também tenho Fortaleza. Eu não precisava de mais acusação não, pastor. Calma, calma. Está nervoso, vai pescar. Calma. A gente só está conversando hoje. A base é a chama do Espírito que arde dentro de nós. Havia algo dentro de Davi que o impulsionava a caminhar por lugares que ninguém conseguia caminhar. Havia algo dentro de Davi que o fazia enxergar coisas que outros não enxergavam. Quanto mais apaixonado pela presença, quanto mais apaixonado pelo Espírito Santo, meu irmão, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Porque quanto mais você é apaixonado por alguém, mais valor e atenção você dá a esse alguém. Certo? Então eu vou te falar uma coisa, porque Jesus ele dá uma chave. Jesus ele diz o seguinte: vocês serão meus amigos verdadeiramente se o quê? Não faltar na conferência? Se o quê? Fizerem o que eu mando. Então vamos lá, porque eu já estou cansado de ver varão, marido, fazer declaração de amor, porque eu sou apaixonado, é porque não sei o quê. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Quanto mais romântico esse homem for, mais eu desconfio. Desculpa, irmão, eu vou ser sincero. Eu estou sendo sincero. Tá? Quanto mais frufru, porque é impressionante. Quanto mais não sei o que esse camarada faz, parece que ele está tentando fazer algo para esconder outra coisa. É impressionante. Porque homem mesmo, o bicho é rústico. Ele não estou dizendo que ele não precisa e não deva ser romântico, ele faz parte, mas eu estou dizendo, irmão, tem que ter um esforço, é ou não é? Tem que ter um esforço nosso, a gente tem que suar para poder, você entendeu? E por isso, irmã, você deveria valorizar mais ainda. Mas eu vou te falar uma coisa, às vezes, os maridos não são tão românticos, mas uma coisa a gente percebe, se de fato ele ama a esposa, é que se a vida dele corresponde a um ensinamento que Jesus deu, se ele de fato tem dado a vida dele pela esposa, se aquilo que ele fala, está de acordo com o que o Senhor falou, no sentido de cuidar, no sentido de nutrir, no sentido de dar atenção. Ele pode até esquecer a data de algum aniversário, mas quando você olha para o restante do ano, você fala, ele ainda está no crédito, eu vou perdoar. Tudo bem que a gente cobra uns juros depois, e as irmãs sabem fazer bem isso, mas eu prefiro 1000 vezes um camarada que esquece o dia do aniversário do casamento, mas que o ano inteiro
valoriza e anda junto em unidade, corresponde do que aquele que é todo romântico, mas não vamos ver, ele despreza. É o cara que abandona, é o cara que trai. Quando ela fica doente, tchau. Quando faz 40, troca por uma de 20. Mas isso não acontece aqui em Marília. Esse tipo de coisa só acontece em Araçatuba, né? Tem em todo lugar, sim ou não? Mas não acontece dentro de igreja. Se não acontecesse dentro de igreja, meu irmão, a estatística do divórcio não estava aumentando dentro das igrejas como aumenta. Já está em mais de 50%. Para cada 10, 5 entram em divórcio de evangélicos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Que o senhor pegou um caminho de coelho agora que nem eu estou entendendo. O que eu quero dizer para você é que se você de fato é alguém cujo teu coração arde em chamas por Jesus, você não vai permitir que Satanás tenha uma fortaleza dentro de você. E você vai fazer de tudo para poder tomar essa fortaleza e entregar a quem é dono de verdade dela, que é o Senhor. Hoje é dia de você se levantar com uma geração apaixonada pela presença, parar de dar desculpa, isso é difícil demais para mim, e falar, eu vou enfrentar, eu vou encarar, eu vou para cima, eu não vou permitir que o inimigo continue tendo vitória, seja lá em qual área for da minha vida. Quem está comigo até aqui? Ótimo. Se você entendeu essa parte, vamos então ao texto, porque até agora foi só a introdução. Aleluia. Amém. Vamos lá, por favor, 2 Samuel, capítulo 5, versos de 5 a 9. 2 Samuel, capítulo 5, de 5 a 9. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi, você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Verso 7, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de Davi. Ok? Agora preste atenção, essa história curta nos apresenta 2 vezes a palavra fortaleza. No verso 7, Davi conquistou a fortaleza, e no verso 9, Davi passou a morar na fortaleza. Bem, como eu já disse, Jerusalém atende às qualificações de uma fortaleza, uma fortificação velha, difícil, desanimadora. Do alto das torres pequenas, os soldados jebuseus têm tempo de sobra para poder apontar flechas e qualquer outra forma de inibir aqueles que quisessem subir. Desanimador? Sim. Olha como que os moradores da fortaleza insultam Davi. Você vai entrar aqui? Eu vou colocar os cegos para poder se defender de você. Eu vou colocar os aleijados para se defender. Você não tem a menor chance, Davi. Outros tentaram. Pessoas melhores. Exércitos maiores. Você não tem a menor chance. Meu irmão, os jebuseus estão despojando escárnio sobre Davi. Assim como Satanás faz, jogando baldes de desânimo sobre a sua vida. Você nunca vai superar os seus maus hábitos. Você nasceu pobre, vai morrer pobre. Você está achando que vai conseguir vencer esse vício? Esquece. Queridos, você já ouviu os escárnios que Davi ouviu? Já? Eu também. Então a sua história precisa da palavra que a história de Davi tem. Pastor, me dá essa palavra. Qual foi a palavra? Bom, o texto que eu li apresentou, está lá no verso 7. Mas, pensa numa palavrinha poderosa. Você não vai conseguir, isso, aquilo, você é fraco, você não compara. Mas Davi conquistou, pronto, bastou um mas.
E hoje eu vim aqui, irmão, só para botar um mais na tua história. Eu disse que ia ser objetivo, só isso. Porque não me interessa o que estão dizendo para você, não me interessa o que teu professor universitário está falando, não me interessa o que o governador diz, o que o presidente diz, não me interessa, o que interessa é que o Senhor tem poder para colocar um mais na tua vida. Mas você precisa se posicionar. É muito importante você entender esse princípio. É verdade, a cidade é velha, tem dificuldades, ninguém consegue, é desanimador, mas Davi mudou a realidade. Ele conquistou. Um mas entrou na biografia de Davi. Nasceu para ser um alcoólatra, mas ele levou uma vida sóbria. Nunca fez uma faculdade, mas se tornou mestre dos negócios. Deus quer colocar um mas na sua vida. Todos precisamos de um, e Deus tem muitos para distribuir. Deus tem. Olha só, eu quero ler para você 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. As fortalezas nada significam para Deus. Olha só as palavras de Paulo. As armas com as quais lutamos não são humanas, irmãos. Não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Não, você não entendeu. Quem sabe se você ler comigo, vamos lá, vai. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu e você, a gente luta com palito de dente, mas Deus, Ele chega com ariates, Deus chega com canhões. Meu irmão, o que Deus fez por Davi, Ele quer e vai fazer por você também. Então, como é que Davi conquista a fortaleza? Só 2 dicas que eu vou te dar hoje. Então você já pegou a primeira do mais, né? Quem quer um mais na sua vida? Tá, então 2 direcionamentos que Davi teve, que você a partir de hoje vai ter também. Estamos combinados ou não? Fechou? Primeiro deles, não dê ouvidos às velhas vozes. Pastor, isso eu já sabia, então por que não fazia? Se você concordou que tem fortalezas, para de dar ouvidos. Se você já sabia e não colocou em prática, então, meu irmão, o mais não chegou, coloca o mais. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar posse e aplicar fé. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E aí eu fico impressionado, pastor, porque a gente canta uma vida inteira na igreja. Palavras, eu sou da época do Ademar de Campos. Eu sou da época do nosso general é Cristo. Eu sou da época do Leão de Judá. Quem que lembra dessa daí? Das antigas. É impressionante, a gente passa uma vida cantando que de luta, e não vou vencer, e ele é o leão, eu sou mais que vencedor. Chega a pandemia, o anticristo, acabou, meus sonhos, tudo se perdeu. Poxa, irmão, a gente fala sobre vitória, mas como é que a gente tem vitória se não tem luta? Se não tem guerra, não tem vitória, poxa. É na hora da guerra, é na hora da luta, é na hora do problema que você tem a oportunidade de vencer. Se você não está enfrentando, confrontando, guerreando, não vai ter vitória. São oportunidades para o teu crescimento. A palavra de Deus em Tiago fala: tem por motivo de toda alegria o passados por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Para de ouvir as velhas vozes. Para de ficar ouvindo político. Para de ficar ouvindo aqueles que estão trazendo informações contrárias à sua fé, à palavra. Para! É
Essas vozes vêm de uma forma tão adocicada, elas vêm de uma forma ideologicamente correta. Ai, que gostosinho, e a tua fé daqui a pouco está, eu acho que nasce gay. Acho que a Bíblia está errada, nasce mesmo. Eu tenho um cachorrinho, ele é gay. Ah, porque os pinguins da Antártica têm relacionamento. Meu irmão, e de repente a palavra de Deus já não é a verdade, já não é inerrante, é um livro de história. Como é que você quer vencer, irmão? Se você fica dando ouvidos às velhas vozes. Vós serão, de fato, meus amigos, se fizerem aquilo que eu mando. Jesus não quer simpatizante não, Ele quer discípulo, filho. Pelo amor, quer vencer? Para de ouvir, porque vai ter muito mais gente dizendo para você aqui na terra que você não vai conseguir, do que vai conseguir. Se você, meu irmão, não afinar os seus ouvidos com a sintonia do céu, porque lá sim a maioria, ou a totalidade, não a maioria, quase errei agora, hein? Quase que eu faço um erro teológico aqui. Lá no céu está todo mundo dizendo que você vai conseguir. Entendeu? Mas aqui na terra a maioria vai dizer que não. Seja, irmão, por favor, coerente. E comece a não ouvir aqueles que estão emprestando suas bocas ao diabo para te desanimar. Sabe o que Davi faz? Ele ignora. Ele ignora. Você não vai conseguir. Eu estou nem aí, não vim para te ouvir. Eu vim para te exterminar. Eu vim aqui para fazer algo que Deus mandou fazer. E se Deus mandou fazer, é porque eu vou conseguir. Porque se Ele mandou fazer, Ele já está em meu favor. Então eu acredito nele e não em você. Aí a Bíblia diz, você é mais que vencedor. Mas aí vem o outro e diz, você não vai conseguir. Aí fala, será que eu não vou? Então em quem você acredita de fato? Quem é o Senhor da tua vida? Você é aquele marido todo romântico, todo fanta, que na hora do vamos ver pede o divórcio e trai? Ou você é aquele meio rústico, mas está na pegada, é fiel, está até o fim? Vocês estão lá com 90 anos já, um emprestando a dentadura para o outro, aquela paixão. Quem é você? Escolhe, irmão. Então para de só, sabe, né, irmão? E vamos para, de fato, nos pequenos detalhes obedecer. E a primeira obediência é essa: ignorar as vozes que não vêm do céu. Agora deixa eu dizer algo a você. Essas vozes, elas querem se intrometer no seu trabalho. Porque eu não estou falando só de igreja não, irmão. Porque Deus, quando te enxerga, Ele não enxerga você dentro de uma igreja, porque você é a igreja. Ele não te enxerga só quando você dá aula para as crianças. Ele não enxerga você só quando você está na célula, porque você é a igreja. E quando você está na escola, você é a igreja. Quando você está lá, meu irmão, trabalho, você é a igreja. Onde você estiver, você é a igreja. É lá o teu campo de batalha. É lá que você precisa agir. E é lá que os jebuseus estão se levantando, dizendo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você vai errar. Você vai cair. Você não vai suportar. Essa história de Davi não é única dele não. É impressionante como que é a mesma história de Neemias, pastorzão. Se você abrir em Neemias capítulo 6, verso 3, o Neemias estava lá ouvindo. Primeiro, vem com um pãozinho doce. Ele está lá, reconstruindo os muros. E aí, vem cá, vamos conversar, Neemias. Fala para a gente das últimas. Ô Neemias, desce um pouquinho, para. Eu trouxe um pãozinho para a gente tomar um café da tarde. O que o Neemias respondia? Verso 3, Neemias 6. Estou executando um grande projeto. Eu não posso descer não. Por que parar a obra para eu ir encontrar-me com vocês? Por que eu vou fazer isso? Quando essa turminha do pão doce, do que quer agradar, receberam a negativa, aí o Satanás se manifestou. Aí deu possessão. Aí é um para trás, as unhas tortas. Eu vou pegar você, Neemias, agora.
Não vão te dedurar por rei. Aí, irmão, o inimigo se levanta. Aí eu vou te falar qual que é a diferença. Bom, eu vou falar de quem ainda não tem o mais. Aqueles que, quando o diabo se levanta, fica todo mimizento. Ainda ele não escolheu parar de ouvir as velhas vozes. Aí quando o diabo fala, eu vou te pegar. Aí ele fala, tá vendo? Viu só? A gente vai na igreja, a gente dá dízimo, a gente se mata, a gente multiplica a célula, a gente discipula, a gente faz isso. E olha aí, ó, desemprego, a loja fechou, eu não consigo mais serviço. A outra, ela pegou Covid, o pai morreu. Olha aí, vale a pena servir a Deus? O Neemias, irmão, porque a obra parou, porque veio ordem de cima. Quando eles se levantaram, a obra foi interrompida. Pergunta para mim se o Neemias entregou os pontos. Fala, eu fiz a minha parte, Deus. Neemias continuou convicto, porque quem mandou ele executar a obra que ele estava fazendo, não foram homens, foi o Senhor. Então, mesmo que houvesse um parênteses, mesmo que houvesse aqui um hiato, ele sabia que iria continuar, e ele está focado, porque ele escolheu não ouvir as velhas vozes. Nós tivemos aqui que obedecer a alguns preceitos que veio de cima. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não mandou fechar a igreja? Fechamos a igreja. Fechamos o templo, irmão, mas a igreja continua avançando. A igreja não para. Igual Neemias. Para, o rei mandou. Falei assim, então vamos parar. Mas eu tenho uma certeza. Eu não ouço as velhas vozes. Eu ouço a voz de cima. Uma hora vai retomar, como de fato retomou. E aqui é a mesma coisa. Aí eu fico perguntando, meu pastor. Aquela turma que ainda está presa ao medo. Aquela turma, ai, mas será? Aquela turma, porque agora é tudo diferente. Diferente o quê? A ordem é a mesma. Ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. A ordem não mudou, a ordem é a mesma. Mas agora, e agora o quê, irmão? Agora o quê? Agora, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, existem agora momentos onde nos adaptamos, porque as gerações estão coexistindo. Aqui nós temos pelo menos 4 gerações representadas, de baby boomers até ZY, todas aqui representadas. Não, pastorzão, você já bem mais, já dos jovens. Baby boomers são, né, mais, são todas as gerações. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Eu cheguei na minha igreja e eu trouxe uma palavra para eles. Tem uma mensagem que Deus me deu e eu compartilhei. Você pode depois, se quiser, acessar o YouTube para assistir. Reconectando as gerações. Eu creio que uma palavra profética para esse tempo. Marcou a história da igreja. Não faz muito tempo, isso é recente. Deve fazer uns 3, 4 meses. Essa história mudou. Essa mensagem mudou ali. Os pais, foi algo assim do céu. E eu uso até Davi, eu sou fã do Davi. E eu pegando da visão com relação aos filhos dele. E eu vou te falar uma coisa. Eu levei a igreja a entender que nós temos várias gerações coexistindo dentro da igreja, na cidade, no estado, no país. E a questão, se você quer avançar, você precisa estar sensível às necessidades destas gerações. Eu estou me referindo ao propósito. Você faz parte de uma geração em chamas, porque você quer cumprir o propósito, sim ou não? Agora, você não cumpre o propósito se você não se comunicar. Não existe cumprimento de chamado e propósito se a comunicação não fluir. E Jesus foi, meu irmão, o maior exemplo disso. Como ele tinha facilidade para poder tocar os corações com uma mensagem nova. Ao passo que os sumos sacerdotes estavam todos lá. E meu irmão, e quando o rabino entrava lá, o Jesus estava no meio do povo, contando história.
E sabe, meu irmão, o maior exemplo que nós temos, pastores, de ilustrações nas mensagens foi o que Jesus fez, contando histórias do dia a dia para poder exemplificar questões profundas espirituais. Jesus fez isso, contextualizou, deixava os fariseus, deixava os sacerdotes endemoniados, literalmente. Mas Jesus fazia isso para conectar corações. A mensagem não muda, mas a forma, ela se adapta. Mas isso precisa partir de um coração sensível que entende a necessidade do outro. Agora deixa eu dizer, o que eu disse para a minha comunidade, repito aqui, aceite você ou não, mas as gerações que mais sofreram com a pandemia não foram a minha, a do pastor Domingos, a do meu pai, foram os adolescentes e jovens. E eu vou te mostrar e provar o porquê. Eles foram os que mais sentiram, porque eles estão se sentindo lesados. Porque você, quando adolescente e jovem, você se lembra bem dessa fase. Às vezes você se lembra de um ano da sua adolescência que te marcou. E esse um ano que te marcou foram por conta de experiências que vieram através de relacionamentos. Relacionamentos estes que nessa pandemia lhes foram tirados. E os nossos adolescentes e jovens, não só de igreja, eu estou falando do mundo, literalmente, roubaram deles 2 anos. 2 anos sem faculdade, 2 anos sem convivência escolar, 2 anos sem poder dar o rolê, 2 anos que eles ficaram agora sem poder mostrar o batom novo que comprou, porque a máscara atrapalha. Tudo bem que eu investi no rímel, né, irmã? Aí foi no rímel, parecendo até as árabes de burca. Aquela que queria fazer um tratamento dentário, os dentes iam tortos, não conseguia, essa está no lucro, né? Porque por enquanto tampou aqui, mas caprichou aqui, mas a maioria está sofrendo uma dor de luto. E o que o pai fala? O que a minha geração fala? Toma vergonha, isso aí não é sofrimento, eu que tenho que trabalhar, eu que dou sustento, fica choramingando por nada. O que acontece aqui? Quebra relacionamento, quebra comunicação, não tem propósito, e aí a gente vê, Cezinha, não é o caso da sua igreja, porque você é referência no Brasil e no mundo disso, de comunicação, mas o que a gente vê em muitas igrejas, inclusive nessa retomada, e eu estou muito feliz hoje, porque o que me chama a atenção aqui, são os jovens presentes e os adolescentes. Eu estou vendo, isso me deixa à vontade para falar o que eu estou falando, de verdade. Se eu só enxergasse cabelo branco hoje aqui, eu ia falar também, porque o que eu tenho que falar eu falo, mas eu ia falar de um outro jeito. Mas eu fico muito à vontade. Mas o que tem acontecido é que a maioria das igrejas, nessa retomada, a gente vê os jovens e os adolescentes distantes, porque eles começaram a ouvir as velhas vozes. Por quê? Porque os pais, os pastores, a igreja não se comunicou, e não foi voz de Deus na terra sobre a vida deles. Ao invés de trazer uma palavra, porque quando alguém perde um ente querido, a gente abraça e conforta, mas a nossa palavra, por falta de empatia, foi uma palavra dura, e ao invés de confortar, nós acabamos afastando. Deixa eu te dizer uma coisa, pai, mãe, não está tarde. Chega para o seu filho e para a sua filha, seja humilde e diga: Deus falou comigo hoje, eu pisei na bola com você, eu não senti a sua dor, conforme o pastor falava, o Espírito de Deus falou comigo. Se de fato falou, você faça isso, que eu deveria te dar um apoio que eu não te dei. Eu tive a minha adolescência na sua plenitude, eu tive a minha juventude na plenitude, mas você teve 2 anos roubados e ainda não terminou. Eu quero me colocar junto com você para ser suporte e te ajudar.
Se você fizer isso, você vai ajudar o seu filho a parar de dar ouvidos às velhas vozes. Lá na faculdade, lá fora. E quando digo lá fora, tem pai que é tão bobinho que fala assim: eu não deixo meu filho sair. Meu irmão, teu filho não precisa sair para ouvir as coisas que estão acontecendo lá fora. Não precisa sair. Ele tem o mundo inteiro na mão dele. 95% da comunicação hoje é toda virtual e digital. Faz sentido isso para você ou não? Faz? E aí, queridos, muitos pais chegam em nossos gabinetes, em nossos escritórios: pastor, me ajuda. Eu falo assim: eu te ajudo, mas você tem que se ajudar. Você tem que entender, tem que reconhecer. Sabe, não foi só Neemias que passou por isso, de ter que rechaçar as velhas vozes, de ter que mudar a sua forma de agir e pensar. Jesus, a mesma coisa. Olha só, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Lá em Mateus capítulo 16, verso 23. Ele respondeu às tentações de Satanás com 3 frases concisas e 3 versículos bíblicos. Ele não dialogou com o diabo. Quando Pedro lhe pediu para evitar a cruz, Jesus não cogitou a ideia. Por que eu estou dizendo isso? Então, primeiro, vamos lá. Olha só, lá no verso 23 de Mateus 16, Jesus está olhando para o Pedro, e ele fala assim: para trás de mim, Pedro, para trás de mim, Satanás. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes as velhas vozes estão aqui, está dentro de casa. Tiago fala: quem é perfeito não falar? Fala: a gente não põe cabresto no cavalo para obedecer? Põe um freio na tua língua, irmão. Eu tenho que fazer isso na minha também. Eu tenho que fazer. Então, a questão é que às vezes dentro de casa, um pai extrapola, uma mãe extrapola, às vezes na célula alguém fala alguma coisa, mas você tem que ter o crivo do alto, porque mesmo tendo vindo do pastor, se não tem base na palavra, você tem que evitar. Foi o que Davi fez: não dá ouvido às velhas vozes. Se você vem num culto e o pastor diz para você: gente, essa pandemia veio para acabar com tudo mesmo, vamos fazer o seguinte, olha, vamos encerrar, desiste, olha, pede para Deus a morte, só vai piorar. Meu irmão, sai fora. Esse pastor pirou o cabeção. Eu não vejo base na Bíblia para nenhum pastor, em nenhum tempo, em nenhum momento, trazer uma palavra de desânimo. Com Cristo eu sou mais que vencedor. Quando eu olho para a igreja primitiva passando perrengue, meu irmão, eu vou te falar uma coisa: se você acha que está todo coitadinho porque sofreu, você tinha que ter vergonha dos irmãos da igreja primitiva. Vai ler a história da igreja, vai ler o que está acontecendo hoje lá, meu irmão. O Elias vai estar aqui amanhã, eu não vou, ele conta. O Elias conta, o doutor Elias vai contar para você o que está acontecendo hoje no mundo, em termos de perseguição a irmãos que estão perdendo a cabeça por amor a Cristo. Então vamos parar de dar ouvidos às velhas vozes. Se dentro de casa, se dentro da igreja, se dentro da célula, a palavra é uma palavra que te põe medo, se é uma palavra que tira o encorajamento, se é uma palavra que desmotiva, se não é uma palavra que te impulsiona, faz igual Davi, não dá ouvidos. Em nome de Jesus, não dê ouvidos a essas vozes, porque o Senhor é aquele que quer que você avance. A igreja avança, o inferno recua. A igreja não tem marcha ré não, irmão. A gente tem autorização para andar para trás. Esse negócio de igreja caranguejo, desculpa, pastor, se eu estou extrapolando hoje aqui, que você... Mas é isso que está no meu coração, gente. Igreja tem que avançar. Agora, mais uma experiência de Jesus. Estão comigo, irmão? Amém. Amém. O tempo já acabou? Está tudo zerado ali? Eu posso continuar? Tem mais 5 minutos? Quem dá mais 5 minutos?
5, 10, 15, 20, já deu mais de 1 hora só de lambuja aqui. Então tá bom, então vamos. Quando o pastor fala no púlpito, vai ser rápido, você já sabe que perdoa, né? Jesus já olha lá e fala, perdoa, pai, ele não sabe o que está falando. Pastor, quando fala que vai ser rápido, de verdade até pensei que fosse, mas eu me empolguei, não foi de propósito, mas já passou um pouquinho aí. Mas você está comigo, né? Então tá bom, estamos juntos. Mais uma experiência de Jesus aqui, olha só. Porque tem gente que tem dificuldade de botar o cão no lugar dele, né? Então, olha só, uma multidão estava ridicularizando Jesus, gente. Uma garotinha, né? Precisava ali da oração para experimentar algo sobrenatural. Aqui você conhece bem, está lá no capítulo 9, verso 24. Olha só, Jesus fala assim, a menina não está morta não, a menina está dormindo. E a Bíblia fala que todos começaram a... É claro que a menina tinha morrido, você sabe disso. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. E meu irmão, olha quando o povo altera muito de humor, bipolar. Povo bipolar, porque está todo mundo chorando, que a menina está morrendo. Está morta, aliás. E devia ter as carpideiras contratadas para chorar. Imagine você. O povo chega, Jesus chega, o povo está chorando. Aí Jesus fala, calma gente, chora não. Ela está dormindo. Aí o povo ri de Jesus. O que Jesus faz? Se eu sou Jesus aqui, levanta menina, dá uma pirueta que tu vai ver agora, cambada de boca de trapo. Mas como eu não sou Jesus, e é por isso que eu não sou Jesus. Porque Jesus é lindão, ele é um gentleman, né? Jesus ele não tinha pecado, né? A minha natureza humana pecadora já quer rasgar, já quer, você entendeu? Mas o que Jesus faz? O que ele sabe que tem que fazer? Diga comigo, calar os opositores, calar as velhas vozes. Sabe por que você não está rompendo às vezes em milagres? Sabe por que você não rompe no seu trabalho? Sabe por que você não está rompendo nos seus estudos? Porque você ainda está preso. Lá quando você era criancinha e foi apresentar um trabalho e riram de você, e você hoje um adulto ainda está preso, aquelas risadas lá de trás que você ainda não mandou calar. Nossa, já virou sessão de psicologia hoje aqui agora. Conte-me mais sobre o seu passado. Está brincando. Mas é verdade isso. É verdade. O que Jesus faz? Vamos ver o próximo versículo, verso 24. Verso 25. Jesus mandou todo mundo sair. Sai todo mundo. Porque eu não preciso de gente sem fé. Eu não preciso de oposição. Eu não preciso de vozes contrárias. Eu não preciso de gente que está duvidando. Você não quer ver o milagre? Vai ficar sem ver o milagre, sai. Aí Jesus, mas agora eu quero ver, vai que acontece. Agora, perdeu, agora eu não quero que ninguém fique, vai sair, vaza. Vaza! E Jesus não fez isso, mas ele mandou sair todo mundo. Aí o verso 25, depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Tem hora e momento que para você romper, você vai ter que afastar de você estas velhas vozes. Se um namoro te puxa para baixo, larga esse namoro. Como é que eu sei se meu namoro é de Deus? Se esse namoro te leva para mais perto de Deus. Se esse namoro te leva a honrar o teu pai e tua mãe. Se esse namoro corrobora, mas e quando vem a tentação? Eu falo assim, a tentação faz parte, tem que resistir, né? Que você é normal, porque a gente se abraça, quando eu pego na mão dela, me dá um frio, sobe o negócio, desce, e fala assim, tudo bem, sinal que isso é normal, teus hormônios estão trabalhando bem, aleluia, que continue assim, até quando a morte se separar dela, depois que vocês casar. Então, faz parte. Agora, o que não pode é um relacionamento desse afastar você do Senhor. É afastar você dos propósitos do Senhor. Isso não pode. Então, se você quer romper, afaste-se. Mas eu gosto tanto dele. Na verdade,
Você está preso a um relacionamento. Você não tem fé que Deus tem o melhor para você. Tem as menininhas de 17 anos com medo de virar titia. É impressionante, ao invés de esperar o príncipe que Deus vai colocar, escolheu namorar o cavalo. Depois não reclama. Depois não reclama. O duro que tem uns manga larga ainda, né? Mas tem gente que está morando um burrico. E está achando que está num alazão. Escuta. Se afasta, filha. Eu sou pai de duas. Meu paizão aqui já me ajudou a vencer a parte do ciúme, que eu era muito ciumento, né? Mas teve uma que a caçula falou: pai, o fulano, esquece, esse não. Tá bom, pai. Ela nem titubeou, sabe por quê? Porque ela sabe que o que eu quero é o melhor para a vida dela. E é detalhe, eu não vou escolher, a escolha é dela. Mas eu sei, tenho discernimento. Deus me deu sabedoria, me deu discernimento, me deu palavra de conhecimento. E tudo isso não é só para servir o corpo na igreja, é para começar no meu primeiro ministério em casa. Agora, sabe por que minha filha me ouviu quando eu falei? Porque eu estou conectado com ela. Diferente de você que falou, ela te ignorou, porque você não se conectou. Porque quando o teu coração está conectado e você fala, ela te atende, porque ela já sabe que aquilo que você está falando é o melhor. E você está cumprindo o propósito. E ela sabe que a sua voz não são as velhas vozes, mas é a voz de Deus para ela na terra. Ficou denso agora o ambiente aqui. Se afaste de quem não se aproxima, ou daqueles que não fazem você se aproximar do Senhor. Diga amém. Então é isso aí, gente. Davi, Neemias, Jesus, todo mundo fez isso. Ouvir de forma seletiva. Faz o mesmo, ponto final. Dois tipos de pensamentos constantemente disputam a nossa atenção. Um diz, você pode. O outro vai dizer, não, você não pode. Um diz, Deus vai te ajudar, você vai romper, seus melhores dias estão por... O outro vai dizer, Deus te abandonou, a pandemia veio para o anticristo se revelar. Um fala a linguagem do céu, o outro engana com as palavras dos jebuseus. Um proclama o poder de Deus, o outro lista seus fracassos. Um quer colocá-lo para cima, o outro quer puxar você para baixo. E aí? Aqui está a grande notícia. Você escolhe a voz que ouve. Por que ouvir os zombadores? Por que ficar prestando atenção neles? Muda hoje. E por fim, para encerrar, depois que você agora está ouvindo de forma seletiva, o que eu faço, pastor? A segunda coisa que o Davi fez foi abrir os olhos para as novas escolhas. Todo mundo enxergava fortalezas. O que Davi enxerga? Um túnel. Ei, Davi. Mas como é que os outros pensaram nisso, gente? Todo mundo enxerga muro, e Davi enxerga o túnel. Esse túnel está lá até hoje. Até hoje. Já passamos, quando a gente vai para Jerusalém, esse é um passeio que a gente não perde, né, paizão? A gente não perde, é emocionante. Tem o que Davi passou, tem o que o outro rei passou depois, um está seco, o outro tem água, mas do jeito que você quiser passar, você vai passar. Agora, é claro, né, irmão? Passar no túnel, o que tem lá? Está escuro. A gente vai conseguir? Por isso que o que eu disse no início é a base. Davi é apaixonado pela presença. Ele não é motivado pelo orgulho, não é motivado pela arrogância, ele não é motivado pela fome de poder. Ele é apaixonado por Deus. E o propósito dele é servir os propósitos de Deus. Você, como geração em chamas, você vai romper não só na igreja,
Porque você é igreja, você vai romper no seu trabalho, vai romper nos seus estudos, vai romper no seu casamento. E às vezes quando se deparar com fortalezas, você vai parar de ouvir as velhas vozes e enxergar o que Deus vai te mostrar. Às vezes é um detalhezinho, às vezes está escondido pelo matagal, às vezes tem um arbusto, ninguém está vendo. Mas Deus fala para você, ali tem um túnel, é por lá que você vence. Faz sentido, irmã? Yes. Deus quer te mostrar coisas novas nesse tempo. Deus quer revelar a você coisas que não revelou a outros. Mas a questão é se você, geração em chamas, está disposta a ouvir esses insights, essas revelações, receber os downloads do céu sobre a tua vida. Agora tem gente que quer viver o mesmo de sempre, poxa. Tem gente que quer ficar mendigando, tem gente que quer viver de cesta básica. Quando começou essa pandemia, de verdade, irmãos, eu disse isso acho que no final do ano aqui, vou reiterar. Quando começou a pandemia, eu comecei a declarar para a igreja, Deus está no controle, está tudo bem com a minha alma, oportunidades novas irão surgir. E aí começaram a chegar os testemunhos de desemprego, foi mandado embora, e não sei o quê. E os empresários da igreja, Araçatuba é uma cidade muito comerciária, não é uma cidade industrial como é Marília. Vocês ainda ficaram na nossa dianteira, porque as indústrias permaneceram, mas e os comércios? E os irmãozinhos lá, irmão? E quem depende de comissão? Estava difícil o negócio. E eu todo domingo, lá, cara lavada na internet, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Mas eu falava isso com convicção. E pessoas começaram a tomar posse. Tinha gente que chegava chorando, chegou minha vez, fui mandado embora. Pare agora esse choro. Pastor, não é nada pastor não. Você vai ganhar, tem seguro-desemprego? Está sem dinheiro? Não, tem dinheiro. Então para de chorar. Se essa porta fechou, Deus está abrindo uma melhor. Creia. Para de ficar ouvindo as velhas. Aí começaram a tomar posse. Começaram a se mexer. Aí os túneis começaram a aparecer na frente. E eles começaram a entrar pelo túnel e começaram a conquistar fortaleza. Meus irmãos, eu estou te falando uma coisa muito séria. Não estou falando aqui só para... Isso é fato. Eu tenho irmãos que prosperaram, que avançaram. Tenho empresários que saíram de 1.000 funcionários para 4.000 funcionários, e isso em menos de 2 anos. Eu tenho pessoas que começaram a fazer bolo e já estão pensando em abrir franquia. Eu estou falando de gente que começou a vender coxinha e agora já está contratando. Antes era funcionário, agora eu sou empresário. E declarando todos os dias: está tudo bem com a minha alma. O Senhor é aquele que me supre. Estão sendo fiéis, continuam sendo generosos, cooperando com o propósito de Deus, no que diz respeito ao avanço do reino na terra, e dessa forma estão avançando. Diga amém. Amém. Ouvir de forma seletiva e enxergar os túneis que Jesus vai te mostrar. Passe por eles. Entre por eles. Efésios capítulo 1, verso 19 e 20. Cadê aquele irmão do teclado para parecer que está acabando? Você já estava ali doido para entrar, né, irmão? Aleluia. Estava sentindo já, né, que estava na hora de acabar? Não, é que você já estava sentindo o céu movendo já na conclusão. Ok. O que eu quero dizer e fazer uma aplicação para você. Assim como aquele túnel para Davi foi um escape, foi uma porta. É claro que você, meu irmão, não está conquistando como Davi, literalmente uma fortaleza. Mas existem fortalezas internas, existem desafios. E assim como aquele túnel foi para Davi, eu quero te dizer que tem um túmulo vazio, que da mesma forma te oferece vitória. É nesse túmulo vazio, irmão. E só é vazio porque ele ressuscitou. E o poder, é claro, que não está no túmulo. Está na pessoa dele glorificada ao lado de Deus, que intercede por você.
é o seu advogado, é aquele, meu irmão, que já disse, ele vai dar certo. O inferno se levanta e fala, não, eu tenho uma fortaleza na vida do Tibúrcio ali. O Tibúrcio ele tem uma fortaleza, não vou falar aqui, mas você sabe que ele tem uma, mas ele já é mais que vencedor. Meu irmão, pode ninguém nessa vida aqui na terra acreditar em você. Eu vou te falar, não tem problema, porque Jesus acredita em você. Pastor, de onde você está tirando isso? Romanos 5. Porque Deus prova o amor dele para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Ninguém tinha feito nada. Ninguém falou assim, e se pessoa, não quero saber, eu sei que já deu certo. Eu vou dar minha vida. Porque ele acreditava e acredita em você. Teu casamento já deu certo. Teu sucesso profissional já deu certo. Já deu certo. Queridos, como é incrivelmente grande o seu poder, Efésios 1, 19 e 20. Poder de Deus para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus. Não ouça as velhas vozes e esteja atento a novas escolhas. Quem sabe, talvez você só esteja a uma oração de distância do seu mas. Deus gosta de oferecê-los. Lembra que eu comecei falando, Jamila, do Peter? Não é que Deus colocou um mais na história dele? Lembra dele, né? Do Peter? Queria bater a cabeça na parede do prédio. Quem lembra? Aquele que fala antes de pensar. Deus acabou com a fortaleza de Satanás que estava na língua do Peter. E prova disso é quando você lê o sermão de Pedro em Pentecostes. Deus transformou o impetuoso Pedro no apóstolo Pedro. Nem o Pedro acreditava nele. Nem o Pedro acreditava nele. E Jesus tem que ir lá na praia, ir atrás dele e falar assim: você me ama? Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. É só isso, lindão. Pastorei meu rebanho. Mas eu nem sei mais o que você fez, porque eu perdoei, eu esqueci. A partir de agora o meu espírito vai te conduzir, Pedro. E o Joey, o fracassado, quem lembra dele? Demitido pela família, condenado à prisão, a pedido do patrão, Joey, o desempregado. Será que um cara desse pode vir ser alguma coisa na vida? Pois é, o José pôde. O José se tornou o primeiro-ministro lá do Egito, marcou a história, foi responsável literalmente para resgatar, sabe, a humanidade de uma fome que iria exterminar boa parte da população. Os irmãos não quiseram, vendido, está lá. E aquela mulher que se divorciou 5 vezes, a mulher que os homens descartavam, o que Jesus faz com ela? Discipula ela. Jesus, o senhor é lindão demais. Segundo o último relato, ela havia apresentado Cristo para toda a vila de onde ela morava. Mas quem que vai te ouvir? 5 vezes divorciada, se afastar dela não é boa companhia para você não. Pois é, Jesus vai lá, fica do ladinho, discipula, se torna missionária. Aleluia.
Essa é outra prova, queridos, que as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas. Pedro meteu os pés pelas mãos, José foi preso no Egito, a mulher samaritana casada 5 vezes, Jesus estava morto num túmulo. Mas Pedro pregou, José governou, a mulher compartilhou, Jesus ressuscitou. E o seu mais está hoje aqui para ser entregue a você, em nome de Jesus. A sua história você escreve. O teu mais te espera hoje. Você recebe essa palavra? Eita, e o diabo fica endemoniado porque ele já perdeu de novo. Você é mais que vencedor. Não tem medo que vai te dominar. Querido, tem uma história linda e extraordinária, escrita por Deus para você, para sua casa. O seu futuro é lindo, é abençoado, é próspero. Porque prosperidade não é ter, prosperidade é ser.